Quantas paredes uma mulher precisa erguer antes de acreditar que está segura? Quantas portas uma casa precisa ter antes de não existir mais saída? E se a própria construção, ao invés de proteger, passasse a cobrar algo em troca? Diante da mansão Winchester, em meio à neblina densa de uma noite californiana, o primeiro sentimento não é medo, é estranhamento. Algo naquele desenho torto, naquela sequência irregular de janelas e telhados, diz que a lógica ficou para trás há muito tempo. A casa não parece apenas construída, ela parece ter crescido, como algo vivo. O terreno em si não era impressionante no início. Uma propriedade comum, cercada por pomares, distante do barulho das grandes cidades. No entanto, desde a primeira semana em que Sarah Lockwood Winchester atravessou os portões de madeira, o lugar começou a sofrer alterações que ninguém entendia completamente. Chegavam carroças carregadas de tábuas, tijolos, caixas de vidro colorido, ferragens e ferramentas. Homens subiam e desciam andaimes, enquanto novas paredes surgiam, onde no dia anterior havia apenas ar. Os vizinhos observavam à distância, intrigados. Durante o dia, o som dos martelos fazia parecer que ali se construía um palácio. À noite, quando tudo deveria silenciar, o trabalho continuava. Lanternas tremeluzentes se moviam como pequenos vagalumes entre corredores recém-abertos. Alguns afirmavam ouvir passos, mesmo quando nenhuma silhueta podia ser vista diante das janelas. Outros juravam que as paredes estalavam de forma incomum, como se estivessem respirando. Logo, um rumor tomou força. Diziam que Sarah acreditava estar sendo perseguida por algo invisível, algo ligado à fortuna que carregava em seu sobrenome. Winchester. Um nome associado a armas, batalhas e perdas espalhadas pelo país. Diziam que cada disparo daquela arma famosa deixara uma marca que agora voltava para cobrar um preço. E que a única forma de manter tais forças distantes seria confundi-las, fazendo a casa crescer sem lógica, sem fim, sem descanso. Escadas que levavam ao nada surgiam da noite para o dia. Portas eram instaladas em paredes sólidas apenas para serem fechadas novamente por dentro. Pequenos corredores terminavam abruptamente em divisórias de madeira lisa. Cada nova construção parecia menos um erro e mais uma estratégia, como se a mansão fosse um labirinto desenhado para alguém que não era feito de carne. Os trabalhadores, embora bem pagos, começaram a trocar olhares em silêncio. O capataz recebia bilhetes escritos à mão com novas instruções. Nenhum projeto completo, nenhum desenho final. Só ordens diretas: mover paredes, abrir passagens, fechar janelas, erguer novos andares. Quando perguntavam à mulher que financiava tudo se aquilo era um engano, ela apenas desviava o olhar, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém conseguia escutar. Aos poucos, a casa Winchester deixou de ser apenas uma construção. Tornou-se um corpo em expansão, um organismo de madeira, vidro e pregos. E Sarah, sempre vestida de cores escuras, raramente vista de perto, caminhava por esses corredores como quem percorre as veias de um grande ser adormecido. Algo a guiava, algo a pressionava. Algo que exigia mais e mais cômodos. E agora, antes que a gente atravesse juntos a próxima porta deste lugar, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você sente que essas histórias puxam você para dentro, se gosta de mistérios antigos, casas que parecem ter vontade própria e lugares que cobram um preço invisível, se inscreva no canal, deixe o like e comenta qual outra mansão amaldiçoada você conhece. Isso ajuda a manter essa série viva e abrir novas portas. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas a história de uma mulher rica e excêntrica. É a história de uma casa que começou a exigir, dia após dia, que jamais fosse deixada em silêncio.
Antes que a primeira escada absurda fosse levantada na Califórnia, antes que paredes começassem a se multiplicar, como se estivessem obedecendo a um impulso próprio, a origem de tudo já estava definida em outro lugar, muito longe dali. O nome Winchester já pesava sobre a história dos Estados Unidos como um eco constante de ferro e pólvora. Em fábricas organizadas com precisão, centenas de mãos montavam uma arma pensada para ser rápida, eficiente e definitiva. O rifle tornou-se parte do avanço para o oeste, do confronto em territórios ainda disputados e também de incontáveis tragédias anônimas espalhadas pelo país. Sarah conhecia aquela realidade, mesmo que ninguém à sua volta falasse sobre isso com clareza. As paredes das casas elegantes em que viveu no leste escondiam conversas desconfortáveis, sob camadas de boas maneiras e aparente respeito. Jantares eram servidos em mesas longas, cobertas de talheres polidos, cristais importados e toalhas impecáveis. As conversas caminhavam por música, negócios, viagens, mas nunca passavam perto do preço real pago por cada peça de luxo ali presente. A riqueza precisava parecer limpa, mesmo quando nascia de algo terrivelmente violento. Foi ali que Sarah conheceu William, o herdeiro de tudo o que o sobrenome representava. Ele não era um homem cruel. Aos olhos da sociedade, era educado, discreto, alguém para quem a fortuna sempre fora algo natural, quase invisível. Crescera cercado por privilégios e jamais precisara questionar o caminho percorrido até eles. Ao lado dele, Sarah tentou construir uma vida comum dentro de uma estrutura que nunca fora comum de verdade. Durante algum tempo, a rotina pareceu se acomodar. Havia música dentro de casa, visitas ocasionais, passeios ao entardecer. Uma criança chegou, trazendo com ela a promessa silenciosa de um futuro diferente. Annie era pequena e delicada, mas cada vez que Sarah a segurava nos braços, sentia uma paz nova, como se aquela vida minúscula fosse capaz de apagar tudo o que havia de errado no mundo lá fora. Essa sensação, no entanto, durou pouco. A criança adoeceu sem explicação clara, enfraquecendo dia após dia, até que sua respiração se apagou. Os médicos pouco puderam fazer. Naquele quarto que ainda guardava o cheiro doce de sabonete infantil, algo invisível pareceu se instalar de vez, como uma sombra que não podia mais ser afastada. A casa, antes cheia de ruídos suaves, tornou-se silenciosa demais. Sarah começou a atravessar os dias como quem atravessa névoa. Já não tocava piano, evitava encontros, rejeitava visitas. Cada objeto parecia carregar a lembrança do que poderia ter sido e não foi. Foi nesse intervalo que a inquietação começou a se transformar em algo mais profundo, mais difícil de explicar. Não era apenas tristeza. Era como se uma presença pesada tivesse se aproximado, ocupando espaços invisíveis ao redor dela. William, por sua vez, tentou resistir à própria decadência. A doença que se espalhava dentro de seu corpo foi lenta, teimosa, arrastando-se por semanas intermináveis. Sarah o observava definhar, reconhecendo no rosto dele a mesma palidez que já havia visto na filha. Quando ele partiu, ela se viu sozinha em meio a uma fortuna gigantesca, a uma reputação poderosa e a um silêncio que parecia engolir tudo à sua volta. Com a morte do marido, Sarah herdou não apenas dinheiro, mas um império inteiro ligado àquele objeto que tantos temiam. Ela poderia ter vivido em qualquer lugar, cercada de todo o conforto imaginável. No entanto, algo a impedia de permanecer ali. As paredes pareciam estreitas demais, o ar pesado demais. Havia uma sensação persistente de que o próprio chão daquela cidade rejeitava sua presença. Foi então que surgiram as primeiras conversas estranhas. Pessoas que passavam por sua vida começaram a mencionar sinais, presságios, caminhos distantes onde o peso do passado poderia ser deixado para trás.
Algumas diziam que o Oeste ainda guardava respostas que a ciência não explicava. Outras falavam de lugares em que vozes antigas eram ouvidas entre as árvores. Aos poucos, uma ideia tomou forma em sua mente cansada. Talvez houvesse um lugar onde pudesse recomeçar. Talvez a distância apagasse o que o passado havia escrito em sua pele. Talvez, construindo algo novo, pudesse confundir aquilo que parecia segui-la desde a perda de sua filha. Sem explicar a ninguém seus reais motivos, Sarah tomou a decisão que mudaria tudo. Partiria rumo à Califórnia. Compraria uma propriedade e ali começaria algo que, naquele momento, ela não sabia nomear. O que ela ainda não percebia era que não estava fugindo de uma lembrança, mas caminhando direto para ela, em solo novo, fértil o suficiente para que a maldição, enfim, criasse raízes. O que faz uma mulher vender a própria casa, abandonar raízes, memórias, túmulos e atravessar todo um continente? Será que ela foge de algo que a persegue ou corre em direção a algo que a chama? E se, na verdade, a estrada apenas conduz para o mesmo lugar, só que com outro nome, outra paisagem, outra promessa enganosa de paz? A viagem de Sarah para o Oeste não foi marcada por despedidas emocionadas, nem por anúncios públicos. Partiu em silêncio, quase invisível, levando consigo algumas malas, alguns poucos objetos pessoais e uma herança que parecia pesar mais do que qualquer baú poderia suportar. Durante dias, cruzou estradas longas, vilas poeirentas, campos sem fim. Pela janela, via a paisagem mudar como se estivesse atravessando páginas diferentes de um mesmo livro, mas sentia que, por dentro, nada realmente mudava. Cada noite, em uma hospedaria barata, trazia um tipo de inquietação diferente. Às vezes, ela acordava com a impressão de que alguém observava da porta. Em outras, sons vindos do corredor pareciam chamá-la pelo nome. Quando verificava, não havia ninguém. Apenas o silêncio, sempre ele, espesso, pesado, quase palpável. Mesmo assim, Sarah não cogitou voltar. Algo dentro dela insistia que continuar em movimento era a única escolha possível. Quando finalmente avistou os primeiros pomares da Califórnia, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Não era alívio, tampouco alegria. Era como se o lugar a reconhecesse, como se a terra já a aguardasse há muito tempo. O corretor que a acompanhava mostrava opções maiores, propriedades mais elegantes, espaços que combinariam melhor com o status de uma das mulheres mais ricas do país. Mas ela recusou todas. Caminhou pelo próprio terreno, sentindo o chão sob seus pés, observando a luz atravessar as árvores. Parou diante de uma construção simples de madeira, quase escondida pelo verde. "É aqui", disse, sem qualquer explicação. Ninguém entendeu a escolha. Não havia nada ali que justificasse aquele valor ou aquele interesse. A casa era modesta, irregular, inacabada em sua aparência. Mas para Sarah, naquele primeiro instante, ela já possuía algo que nenhuma outra propriedade oferecia. Em sua mente confusa, a estrutura frágil parecia aberta, pronta para ser moldada, como se fosse um corpo esperando por ossos. No dia seguinte à compra, os primeiros trabalhadores chegaram. Uma equipe pequena, acostumada a consertos rápidos e expansões comuns, mas logo perceberam que nada ali seria comum. As instruções dadas por Sarah não seguiam padrão algum. Pedia uma escada nova em um ponto onde não havia nenhuma necessidade. Mandava fechar uma janela recém-instalada. Solicitava uma porta no final de um corredor que não levava a lugar algum. Às vezes, mudava tudo no meio do processo, como se tivesse ouvido uma nova ordem que ninguém mais escutara. O capataz arriscou perguntar, em certo momento, qual era o projeto final da casa. Sarah apenas respondeu que não podia haver um final. Isso bastava. Sem reclamar, os homens obedeceram. A cada semana surgia uma nova ala, depois outra. Em poucos meses,
A construção simples já havia se transformado em algo que nem mesmo possuía nome adequado. Não era uma mansão comum, nem uma casa espaçosa. Era uma sequência contínua de decisões ilógicas que, misteriosamente, se conectavam como parte de um propósito invisível. Alguns relatos dizem que, nas madrugadas, uma luz permanecia acesa em um quarto isolado. De lá vinham murmúrios quase inaudíveis. Não pareciam palavras completas, mas sim fragmentos, como pedaços de conversas distantes. Os trabalhadores começaram a evitar aquele corredor à noite. Diziam sentir um arrepio ao passar por ali, como se estivessem cruzando uma fronteira invisível. Com o tempo, a casa ganhou fama antes mesmo de estar concluída. Vizinhos que passavam pela estrada observavam telhados surgindo onde antes não havia nada. Escadas apareciam do lado de fora e simplesmente terminavam no ar. Uma janela colorida foi instalada no chão de um cômodo, como se a vista não fosse para fora, mas para dentro. A lógica da arquitetura havia sido substituída por outra coisa. Algo que não se desenhava em papéis, mas parecia nascer de um diálogo constante entre Sarah e aquilo que ninguém via. E enquanto novas paredes continuavam a subir, uma certeza silenciosa se consolidava no fundo daquela enorme estrutura. A casa já não era apenas uma construção, ela estava se tornando um escudo contra algo antigo, ou uma prisão para algo que não podia mais escapar. Existe um momento em que uma casa deixa de ser apenas madeira, vidro e pregos e passa a ser algo que respira junto com quem a habita. Na mansão Winchester, esse momento chegou sem aviso. Ninguém conseguiu apontar o dia exato. Foi uma transição silenciosa, como a mudança de estação que só é percebida quando já é tarde demais. Um cômodo que no dia anterior parecia comum, na manhã seguinte dava a impressão de ter se deslocado ligeiramente. Um corredor conhecido, de repente, parecia mais longo. Uma porta que sempre se abria para a direita, agora rangia como se resistisse. Os trabalhadores começaram a falar em sussurros. Diziam que a casa se mexia à noite, que o chão parecia vibrar em determinados pontos, como se houvesse algo sob a madeira, algo se arrastando devagar por caminhos invisíveis. Alguns juravam ouvir passos acompanhando os seus, mas quando se viravam, encontravam apenas o vazio e o eco dos próprios movimentos. Sarah continuava pedindo expansões, mais escadas, mais salas, mais caminhos que levavam a outros caminhos. Ela passava longos períodos trancada em um único aposento, desenhando em papéis soltos, rasgando-os em seguida, como se nada ali fosse suficiente para representar o que via em sua mente. Em outras ocasiões, surgia de repente em frente aos operários e apontava para uma direção qualquer, dizendo apenas: ali, precisamos abrir ali. E lá iam eles, serrando paredes, deslocando colunas, desfazendo o que havia sido feito na semana anterior. Não havia espaço para reclamações. O pagamento alto e pontual mantinha todos em movimento. Contudo, o dinheiro já não era o único motivo pelo qual permaneciam. Havia uma curiosidade estranha, quase hipnótica. Queriam entender até onde aquela loucura podia ir. Queriam ver que forma aquela casa insana tomaria. Com o tempo, a construção se tornou um labirinto deliberado. Escadas que subiam apenas 7 degraus e terminavam diante de um teto. Portas que, se abertas sem cuidado, levavam diretamente ao vazio do lado de fora. Corredores estreitos que davam voltas completas e retornavam ao mesmo ponto de início. Tudo parecia feito para confundir alguém que não possuísse um corpo físico, como se estivesse sendo desenhado para aprisionar ou desorientar presenças que só Sarah podia perceber. Alguns trabalhadores mais antigos afirmavam que haviam visto a senhora caminhando à noite, vestida de preto da cabeça aos pés, segurando um pequeno candelabro. Ela atravessava corredores ainda inacabados, sem tropeçar, sem hesitar, como se já conhecesse cada passo que dava.
Para eles, era impossível memorizar aquele emaranhado sequer durante o dia, com luz abundante. Como ela conseguia se mover ali dentro, no escuro quase absoluto, sem se perder, ninguém compreendia. Em determinados dias, Sara ordenava a construção de pequenos espaços isolados, quase secretos, salas sem janelas, cômodos de formatos irregulares, partes que não faziam sentido algum do ponto de vista funcional. Quando questionada, dizia que tais ambientes eram necessários para reorganizar a energia da casa. Os operários fingiam entender, mas por dentro fortalecia-se a ideia de que aquela residência era, na verdade, um enorme mecanismo invisível, girando para repelir algo que tentava se aproximar. Certa manhã, um jovem carpinteiro se perdeu dentro da própria obra. O que deveria ser um caminho simples até a saída se transformou numa sequência interminável de portas e escadas. Ele vagou por quase uma hora, até começar a sentir o pânico apertar o peito. Jurou ouvir uma respiração atrás de si. Não era humana, nem animal. Era algo lento, pesado, quase como o som do vento atravessando uma fresta inexistente. Quando finalmente encontrou uma saída lateral, saiu pálido, suando, recusando-se a voltar. Disse que a casa o havia mudado de lugar, que ele entrou em um ponto e saiu por outro completamente diferente. A partir daquele dia, nenhum outro trabalhador entrou em determinadas alas sozinho. Mas, curiosamente, quanto mais a mansão crescia, mais Sara parecia encontrar propósito. Pela primeira vez, desde a perda da família, seus passos tinham direção. Ela não construía por vaidade, nem por conforto. Construía como quem segue uma ordem urgente, como quem cumpre um pacto silencioso. E a casa, em resposta, continuava crescendo, torta, viva, inquieta, como se aceitasse a encomenda. Ela não pedia descanso, ela pedia movimento. À medida que a casa crescia, a rotina de Sara começou a seguir um padrão que ninguém mais conseguia acompanhar. Durante o dia, ela caminhava lentamente por corredores recém-criados, tocando as paredes como quem testa a pulsação de algo vivo. Seus dedos finos deslizavam pela madeira ainda áspera, pelas bordas dos vitrais, pelas esquinas imperfeitas que pareciam propositais. À noite, permanecia em silêncio absoluto dentro de um quarto específico, longe do centro da mansão, onde o som das marteladas parecia distante e abafado, como se viesse de outro mundo. Foi nesse período que surgiram as primeiras histórias mais estranhas entre os funcionários. Não eram apenas falas soltas ou impressões exageradas, eram relatos repetidos, vindos de pessoas diferentes que não costumavam conversar entre si. Alguns diziam ter visto sombras passando por janelas ainda inacabadas, mesmo depois que todos os trabalhadores já tinham ido embora. Outros afirmavam sentir uma mudança súbita de temperatura ao atravessar determinados corredores, como se estivessem cruzando uma linha invisível que separava dois ambientes completamente diferentes. Certa vez, um pedreiro encontrou uma série de marcas estranhas em uma parede recém-levantada. Não eram arranhões comuns, eram linhas longas e profundas, paralelas entre si, como dedos deslizando com força contra a madeira. Ele jurava que aquela parede estivera intacta na noite anterior. Ninguém assumiu responsabilidade por aquilo. Sara apenas pediu que, ao invés de reparar os danos, eles deixassem as marcas ali, como se fizessem parte do plano original. A casa começou a afastar visitantes curiosos. Pessoas da cidade vinham até os portões para observar à distância aquela construção tão diferente de tudo ao redor. Algumas riam, outras faziam o sinal da cruz ao passar, mas nenhuma delas tinha coragem de se aproximar demais. Havia algo naquela estrutura instável, naquela desordem meticulosa, que provocava desconforto imediato. Quanto maior a mansão se tornava, menor era a vontade das pessoas de entrar nela. E Sara raramente deixava o terreno.
Mantinha quase toda a sua existência dentro dos limites da propriedade. Apenas em raras ocasiões saía para resolver assuntos indispensáveis. Quando voltava, parecia aliviada, como se o mundo externo fosse excessivamente pesado, barulhento demais para sua mente já fragilizada. Dentro de seu labirinto particular, o tempo assumia outro ritmo. Ali, ela parecia menos uma prisioneira e mais uma guardiã. Foi também nesse período que ela passou a dar instruções mais específicas para determinados cômodos. Mandou construir salas com formatos irregulares, cantos que não seguiam lógica geométrica alguma. Pediu tetos baixos em alguns pontos e extremamente altos em outros. Havia um cuidado quase ritual nessas decisões. Cada medida deveria ser respeitada com exatidão. Cada ângulo obedecia a um cálculo que nenhum arquiteto ali presente compreendia. Os operários comentavam em segredo que a casa parecia responder melhor quando certas alterações eram feitas. Se um novo corredor fosse aberto em uma noite específica, no dia seguinte, as batidas das paredes soariam mais firmes, mais contentes. Se um cômodo fosse fechado contra a vontade de Sarah, havia rangidos estranhos durante horas, como se a estrutura protestasse. A ideia de que a mansão possuía algum tipo de consciência começava a deixar de ser piada. Em uma madrugada silenciosa, 2 vigias ouviram passos leves se deslocando de um andar para outro. Viram uma luz atravessar paredes, surgindo e desaparecendo sem seguir caminho lógico. Quando subiram para verificar, encontraram apenas Sarah, parada no topo de uma escada que não levava a lugar algum. Ela segurava uma pequena lanterna e observava o vazio à sua frente. Não parecia assustada, não parecia surpresa. Apenas murmurou que os caminhos estavam mudando de novo e pediu que eles abrissem uma nova passagem ao lado esquerdo antes mesmo do nascer do sol. Ninguém ousou perguntar como ela sabia disso. Naquele momento, ficou claro para todos que aquela construção já obedecia a algo que não poderia ser explicado em termos comuns. Não se tratava mais apenas do capricho de uma viúva rica. Havia uma lógica invisível guiando cada expansão, cada desvio, cada erro proposital. E quanto mais a casa se tornava incompreensível para o mundo exterior, mais ela parecia fazer sentido para Sarah. Com o passar dos anos, a mansão Winchester deixou de ser vista apenas como uma construção bizarra e passou a ser considerada uma presença inquietante. Havia quem afirmasse que ela atrapalhava o crescimento natural do bairro ao redor, como se tivesse criado uma área de silêncio ao seu redor. Casas comuns evitavam se aproximar demais. Pequenos comércios preferiam instalar-se mais adiante. A estrutura irregular, que crescia sem planejamento aparente, parecia delimitar um território próprio, como se dissesse em silêncio. Aqui manda outra lógica. Sarah continuava vivendo quase invisível ao mundo exterior. Suas roupas simples, sempre em tons escuros, contrastavam com as cores vivas dos vitrais que começavam a se espalhar pela mansão. Em alguns desses painéis, desenhos incomuns surgiam, figuras abstratas, formas geométricas repetidas, padrões que lembravam símbolos antigos. Nenhum deles fora escolhido de catálogos comuns. Todos eram feitos sob medida, seguindo especificações que só ela compreendia. Os trabalhadores passaram a notar um detalhe inquietante. Muitas dessas figuras eram repetidas em pontos distintos da casa, mas nunca de forma óbvia. Surgiam em portas discretas, cantos do teto, rodapés quase imperceptíveis. Como pequenas mensagens espalhadas pelo labirinto, conectadas por uma lógica invisível. A repetição não parecia aleatória. Parecia uma espécie de código silencioso, gravado na própria arquitetura. Em uma tarde em que o calor tornava o ar pesado demais para ignorar, um dos operários mais antigos, chamado Thomas, ousou perguntar
Por que ela desejava tantos símbolos naquele formato específico? Sara levantou os olhos lentamente, encarizando-o com um olhar cansado, porém firme. Disse apenas que serviam para conduzir aquilo que não gosta de se perder. A frase ecoou dentro dele por dias, sem que pudesse decifrar seu real significado. Na mesma semana, novos pedidos chegaram. Escadas em espiral, mas que terminavam abruptamente. Passagens estreitas, feitas para que apenas uma pessoa pudesse atravessar por vez. Degraus de alturas diferentes, que forçavam o corpo a se adaptar a cada passo. Tudo isso parecia desenhado não só para confundir, mas para cansar, impedir, dificultar a permanência contínua em determinados pontos. Era como se a própria casa estivesse sendo programada para não permitir estagnação. Ninguém podia permanecer parado em um mesmo lugar por muito tempo sem sentir desconforto. Uma sensação de leve pressão no peito, uma necessidade estranha de mudar de cômodo, de sair daquele espaço específico. A impressão geral era de que a mansão não queria ser percorrida em linha reta. Ela exigia desvios. Certo dia, Sara chamou o capataz e pediu algo ainda mais estranho. A construção de uma sala que não deveria estar acessível por nenhuma porta comum. A única entrada seria por uma espécie de passagem camuflada dentro de um armário. O lugar deveria ser isolado acusticamente, sem janelas, sem conexões visíveis com os demais cômodos. Ali, segundo ela, ninguém deveria entrar sem sua autorização direta. O pedido foi atendido, mesmo contra o bom senso. Quando a sala ficou pronta, Sara entrou sozinha e ordenou que a passagem fosse fechada atrás dela por um período indeterminado. Durante horas, nenhum som saiu dali. Alguns funcionários juravam ouvir um ruído baixo, semelhante a um murmúrio distante, mas isso podia ser a própria casa estalando com o calor. Quando finalmente saiu, seu rosto estava pálido, mas seus olhos pareciam mais tranquilos do que em muito tempo. Apenas agradeceu e pediu que continuassem com as construções nas alas norte e leste. A partir daquele ponto, algo mudou pela primeira vez em todo o processo. A mansão passou a crescer em um ritmo ainda mais acelerado, porém menos caótico. As novas alas começavam a se conectar de forma quase harmoniosa, mesmo mantendo sua aparência confusa para qualquer visitante. A sensação de perseguição que alguns trabalhadores descreviam começou a diminuir levemente, como se algo ali dentro tivesse sido temporariamente contido. Mas a paz, mesmo que frágil, nunca durava muito tempo dentro daqueles muros. Nos meses seguintes, fenômenos estranhos se intensificaram de forma diferente. Ao invés de sombras soltas e ruídos inexplicáveis, agora surgiam pequenos sinais quase simbólicos. Objetos deslocados suavemente durante a noite, portas que se abriam lentamente sozinhas, luzes que piscavam em sequência específica. Pareciam respostas, não ataques. Sara observava tudo em silêncio. Anotava horários, posicionava novos espelhos estrategicamente, alterava caminhos internos. Como se estivesse estudando, não apenas reagindo. Como se estivesse aprendendo a se comunicar, pouco a pouco, com aquilo que havia transformado sua casa em algo muito além de um simples lugar. Enquanto isso, do lado de fora, a fama crescia. Pessoas começaram a chamá-la de a casa que não dorme. E para alguns, a casa que cobra. Havia dias em que a mansão Winchester parecia exausta. Apesar de crescer sem parar, em certas manhãs ela despertava em silêncio profundo, como se algo dentro de suas paredes tivesse passado a noite em vigília. Os trabalhadores percebiam isso pelo modo como o som dos passos ecoava menos, pela forma como o vento atravessava as janelas de maneira mais lenta, quase respeitosa. Era como entrar em um lugar que, por razões desconhecidas, precisava de descanso. Mas naquele amanhecer específico, tudo estava diferente. O ar pesado trazia uma tensão invisível.
Os pássaros que costumavam se reunir nos telhados haviam desaparecido. Nem mesmo os insetos faziam o barulho habitual no jardim. A mansão, por um breve momento, parecia suspensa no tempo, como se estivesse aguardando algo inevitável. Sarah caminhava pelo corredor principal quando sentiu a primeira vibração sob seus pés. Não era forte. Era um leve estremecer, semelhante ao tremor de uma respiração profunda presa durante muito tempo. Ela parou por alguns segundos, colocando a mão sobre a parede ao lado. A madeira tremulava de forma suave, quase imperceptível a qualquer pessoa comum. Mas Sarah não era comum. Ela reconheceu aquele sinal. Alguns operários do lado externo começaram a perceber pequenas movimentações no chão. Elementos de construção balançaram em seus apoios. Ferramentas caíram. Em poucos segundos, a vibração aumentou, e o que antes era sutil passou a ser impossível de ignorar. O chão se movia em ondas breves e sucessivas. Telhas deslizaram do telhado, espelhos tremularam nas paredes e partes mais frágeis da mansão começaram a ceder. O tremor percorreu toda a estrutura como se uma força invisível estivesse pressionando-a de dentro para fora. Escadas começaram a ranger de modo desesperado. Algumas paredes se abriram em pequenas fissuras. Trechos inteiros do terceiro andar ruíram, desabando sobre os níveis inferiores. Era como se a casa estivesse sendo partida ao meio, forçada a revelar tudo o que tentara esconder sob suas camadas de confusão. Enquanto todos corriam para fora, Sarah não se moveu de imediato. Permanecia no interior da mansão, sentindo cada vibração atravessar seu corpo. Para ela, aquele não era apenas um evento natural. Parecia uma resposta, uma reação direta, uma cobrança. Somente depois de longos minutos de instabilidade, quando tudo finalmente cessou, ela foi retirada por 2 homens que a encontraram num dos corredores menos atingidos. Estava coberta de poeira, mas ilesa. Seu olhar, contudo, carregava algo diferente. Não havia pânico, havia uma compreensão silenciosa, como se tudo estivesse se confirmando. O estrago era imenso. 7 andares haviam se reduzido a apenas 3. Corredores inteiros haviam sido destruídos, escadas sumiram. Salas que nunca ninguém usara ruíram por completo. Mas, curiosamente, alguns dos cômodos mais estranhos, aqueles sem utilidade aparente, permaneceram quase intactos, como se possuíssem uma proteção invisível. Durante dias, ninguém ousou entrar novamente. Alguns afirmaram que aquilo fora um aviso final, um sinal de que a casa deveria parar de crescer. Outros diziam que era o oposto, que algo, agora liberto, exigiria ainda mais trabalho. Sarah fez sua escolha em silêncio. Ao invés de abandonar o lugar, ordenou que tudo fosse reconstruído. Porém, não da mesma forma. As áreas destruídas foram seladas. Corredores inteiros foram fechados para sempre, como túmulos silenciosos dentro da própria estrutura. Nenhum trabalhador voltaria a pisar ali. A mansão passou a crescer de maneira mais horizontal, estendendo-se pelos lados em vez de subir aos céus. Foi nesse momento que o verdadeiro padrão da casa começou a se mostrar. Ela não crescera de maneira aleatória. Cada destruição revelou um limite. Cada fissura indicava algo que não deveria ser tocado. Como se a própria terra tivesse imposto uma nova regra e Sarah estivesse, mais uma vez, ouvindo e obedecendo. A partir daquele episódio, ela passou a discursar ainda menos. Apenas entregava anotações ao capataz. Elas traziam números, medidas específicas, direções bem definidas. Diferente de antes, havia uma precisão quase matemática em cada nova ordem. A mansão começou a adquirir uma coerência interna, mesmo que continuasse incompreensível para quem a observava de fora. A história do tremor se espalhou pela região.
Pessoas passaram a afirmar que a casa havia sido castigada por forças antigas. Outras acreditavam que ela simplesmente reagia àquilo que estava preso em seu interior. Porém, uma ideia começou a ecoar em todas as conversas. Talvez a mansão Winchester não estivesse sendo construída por vontade humana. Talvez estivesse sendo ajustada, e Sarah era apenas a intermediária. Quem realmente comandava aquela casa? Quem ditava em silêncio onde uma parede deveria existir e onde uma porta jamais deveria ser aberta? Por que, depois do grande abalo, tudo parecia mais calculado, mais intencional, como se a mansão tivesse finalmente encontrado um propósito oculto? E se Sarah Winchester não estivesse mais construindo um abrigo, mas obedecendo a um acordo invisível que ninguém jamais testemunhou? Depois do tremor, algo mudou, não apenas nas estruturas externas, mas no ritmo íntimo da rotina. Os trabalhadores que retornaram dias depois sentiram isso ao cruzar os portões. O ar parecia mais denso, mais carregado de expectativa. O silêncio já não era o mesmo. Antes, ele era apenas estranho. Agora, era vigilante. Os primeiros passos dentro do terreno causavam um arrepio involuntário. Não havia mais o som constante de serras e martelos ecoando em todas as direções. O trabalho continuava sim, mas concentrado em zonas específicas, quase prisioneiras de uma ordem que ninguém entendia. Cada movimentação era mais cuidadosa. Cada prego parecia ser colocado com um senso de permissão, como se alguém invisível tivesse autorizado sua existência. Sarah não voltou ao antigo hábito de caminhar pelos corredores em horários imprevisíveis. Agora, ela escolhia momentos exatos, sempre durante as transições do dia. No nascer do sol, quando a luz ainda hesitava entre a sombra e o dourado, ou no instante em que a noite começava a engolir o horizonte. Nesses momentos, ela surgia nas passagens, caminhando devagar, acompanhada apenas pelo som suave de seus passos. Sua presença não causava mais apenas curiosidade. Havia algo nela que despertava um respeito instintivo. Os empregados evitavam encará-la diretamente. Diziam que, quando ela passava, o ar ficava gelado por alguns segundos, mesmo nos dias mais quentes. Não era medo propriamente dito. Era como se estivessem diante de alguém que conhecia segredos demais. As instruções entregues ao capataz tornaram-se compactas e exatas. Nada era mais improvisado. Cada quarto tinha uma função específica, embora essa função não fosse explicada. Surgiram corredores estreitos, desenhados para forçar caminhos únicos. Portas passaram a abrir-se apenas em determinadas direções. Se alguém tentasse alterar a disposição original, Sarah fazia questão de corrigir. Não com palavras, mas com firmeza silenciosa. Durante aquele período, alguns relatos começaram a circular entre os trabalhadores mais antigos. Um deles contou que, certa noite, esquecera uma ferramenta em uma sala recém-construída. Quando voltou para buscá-la, encontrou o ambiente completamente diferente. O que antes era um pequeno quarto, agora estava fechado, e uma nova parede havia surgido ali, impedindo seu acesso. Ele jurava que não havia nenhuma passagem alternativa, nenhuma marca de construção recente. Apenas a sensação de que o espaço havia sido engolido pela própria casa. Outro funcionário, responsável por medir as novas extensões, dizia que por mais que anotasse as dimensões do edifício em mapas e cadernos, os números nunca batiam. As contas não fechavam. Era como se a mansão estivesse sempre alguns metros maior ou menor do que deveria, como se desafiasse qualquer tentativa de ser compreendida pela razão. Aos poucos, surgiu uma teoria que ninguém ousava falar em voz alta, mas que começava a circular nos olhares compartilhados. A casa não queria ser entendida, ela queria ser obedecida. Sarah, por sua vez, mostrava-se mais calma do que em qualquer outro momento de sua vida. Seu rosto trazia sinais de uma serenidade estranha, quase inquietante.
Era como se o caos à sua volta finalmente tivesse assumido uma forma aceitável, como se ela soubesse, enfim, que estava no caminho certo. Uma noite, enquanto caminhava por um dos corredores recém-finalizados, ela parou diante de uma parede lisa, sem qualquer marca. Passou a mão lentamente pela superfície da madeira, como quem reconhece algo familiar. Ali, exatamente naquele ponto, não deveria haver nada. Mas Sara sabia que atrás daquela camada invisível, algo permanecia guardado. Algo antigo. Algo que jamais deveria ser libertado. E por isso, pela primeira vez em anos, ela sorriu. Não era felicidade, era satisfação. A que vem quando um pacto silencioso continua sendo cumprido. Quem mais, além dela, parecia escutar a mansão respirando? Em que momento aquela construção deixou de ser apenas uma casa para se tornar algo que observava, registrava e reagia? Se as paredes guardavam memórias invisíveis, quantas dessas lembranças não pertenciam mais a Sara, mas à própria estrutura que ela alimentava dia após dia? Naquela fase, os dias passaram a seguir uma rotina quase ritualística. Os trabalhadores chegavam cedo, recebiam tarefas exatas e repetitivas e partiam antes do pôr do sol. Era uma ordem silenciosa, como se qualquer permanência após determinado horário fosse uma afronta a algo que somente Sara compreendia. Ao anoitecer, a mansão se fechava sobre si mesma, engolindo seus corredores na penumbra. Mas ela não ficava vazia. A solidão ali era apenas aparente. Em certas noites, quando a lua surgia baixa no horizonte, iluminando janelas que davam para outras janelas, um tipo de vibração percorria o chão de madeira. Nada que pudesse ser ouvido por quem estivesse do lado de fora, mas o bastante para inquietar quem permanecia ali por mais tempo do que o recomendado. Um dos guardas, contratado recentemente, afirmou sentir o chão tremer sob seus pés em intervalos regulares, como se passos percorressem corredores vazios, passos pesados e lentos, compassados demais para serem humanos. Ele jurou que não havia ninguém. Mesmo assim, a sensação persistia. Sara parecia antecipar esses momentos. Antes que a quietude fosse rompida por qualquer anormalidade, ela surgia no corredor, segurando um pequeno caderno de capa escura. Parava em pontos específicos, anotava algo que ninguém podia ver e depois seguia em frente. Não murmurava, não sussurrava ordens invisíveis. Apenas observava e registrava, como quem confere se algo está exatamente onde deveria estar. O capataz passou a notar um padrão nas solicitações dela. Novas paredes fechavam áreas que haviam sido abertas dias antes. Passagens recém-criadas eram eliminadas sem explicação. Era como se a casa testasse caminhos diferentes e Sara estivesse apenas reagindo às suas escolhas, ajustando a rota, obedecendo a uma vontade que não parecia mais ser inteiramente sua. Certa vez, ao ser questionada de forma indireta sobre a razão de tantas mudanças, ela respondeu apenas: há coisas que não devem ser tocadas duas vezes. Ninguém teve coragem de pedir esclarecimentos. Enquanto isso, moradores das propriedades vizinhas começaram a reclamar, não de barulho, mas de uma presença sutil que parecia avançar para além dos limites dos portões. Relataram sombras estranhas avançando sobre os pomares ao entardecer, mesmo quando não havia nada que pudesse projetá-las. Outros disseram que seus animais evitavam olhar naquela direção, como se sentissem um perigo indefinido. A mansão, com suas torres tortas e janelas indecifráveis, tornara-se um ponto de desequilíbrio na paisagem. Algo que não combinava nem com o céu, nem com a terra ao redor. Mesmo assim, Sara nunca pareceu incomodada. Pelo contrário, quanto mais o mundo ao redor reagia com receio, mais determinada ela se tornava. Suas caminhadas noturnas prolongaram-se, e agora, em vez de usar apenas uma vela, carregava duas,
uma em cada mão, avançando por corredores como uma guardiã de algo antigo demais para ser traduzido em palavras. Em uma dessas noites, ao passar por um trecho que já havia sido selado 2 vezes, ela parou. As chamas tremularam quase ao mesmo tempo. Um silêncio espesso se formou ao redor, engolindo qualquer outro som. Por um instante, nem mesmo o vento encontrou passagem pelas frestas. Era como se a casa estivesse prendendo a respiração. Sara fechou os olhos, apoiou a testa contra a madeira fria e permaneceu assim por vários segundos. Quando se afastou, havia em seu rosto uma expressão que misturava cansaço e alívio. Como quem confirma que algo grave havia sido contido, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, instruções novas chegaram ao capataz. Um pequeno trecho do piso seria elevado, criando um desnível quase imperceptível, mas estratégico. Abaixo dele, deveriam deixar um espaço oco, nenhum móvel ali, nenhum acesso, apenas o vazio. O capataz obedeceu, e ao final do dia, quando a luz do sol tocou aquele ponto específico pela última vez, a casa emitiu um estalo surdo, profundo. Não foi rachadura, não foi quebra, foi mais parecido com um suspiro satisfeito. Como se algo, finalmente, tivesse sido colocado no lugar correto. O que acontece quando uma casa começa a decidir quem pode permanecer dentro dela? E se cada porta que se fecha não for apenas madeira e dobradiça, mas um aviso silencioso? Quantas vezes um prédio pode mudar o próprio interior até deixar de ser espaço e se transformar em vontade? Os dias seguintes seguiram com uma estranha normalidade. Os trabalhadores recebiam suas tarefas, cumpriam em silêncio, evitavam atravessar áreas que, ainda que liberadas, pareciam proibidas por algum acordo invisível. Ninguém precisava anunciar esses limites. Eles simplesmente sabiam onde não deveriam pisar. Era como se a mansão tivesse desenhado fronteiras que só ela compreendia. Alguns corredores, antes movimentados, tornaram-se desertos. Sempre que alguém se aventurava por ali por engano, voltava pálido, desconcertado, dizendo que o ar estava pesado demais para respirar, como se aquele trecho exigisse mais do que apenas presença física. Pouco tempo depois, Sara ordenava que essas passagens fossem fechadas, não com tijolos visíveis, mas com portas que pareciam sempre ter estado ali. Aos poucos, a casa foi aprendendo a esconder, e ela a obedecer. Numa manhã enevoada, Sara pediu algo diferente do habitual. Queria uma sala pequena, sem janelas, distante de qualquer ala principal. As paredes deveriam ser reforçadas, o piso engrossado com 2 camadas extras de madeira, e o teto rebaixado levemente, criando uma sensação de compressão. Ao ser perguntada discretamente sobre a finalidade daquele espaço, limitou-se a responder que ali repousaria algo que não aceitava luz. O capataz anotou, engolindo em seco. Quando a sala ficou pronta, não foi mobiliada. Nenhuma cadeira, nenhuma mesa. Apenas o vazio. Sara passou a visitá-la todas as noites por exatamente 15 minutos. Ninguém sabia o que fazia ali dentro. Quando saía, seus passos ecoavam pela casa com uma firmeza ainda maior, como se aquele ritual tivesse confirmado algo importante. Na vizinhança, o desconforto crescia. Algumas famílias evitavam passar próximo ao terreno após o entardecer. Outras simplesmente escolhiam rotas mais longas para não cruzar o olhar com as janelas silenciosas da mansão. Um andarilho, certa vez, tentou passar a noite próximo ao portão. Pela manhã, foi encontrado a vários metros dali, confuso, dizendo ter ouvido uma espécie de chamado que o fez correr no meio da noite, sem saber de que fugia. Não havia marcas de luta, apenas medo estampado em seu rosto. Dentro da casa, entretanto, tudo estava estranhamente alinhado. Sara sentia isso. Sentia que, a cada novo ajuste estrutural, a casa se tornava mais dócil, mais contida.
como um animal selvagem que, depois de longos confrontos, aprende a reconhecer a autoridade daquele que o vigia. Mas domínio não era a palavra certa. Era um pacto. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor central, ouviu algo diferente do habitual estalo da madeira. Não foi rangido, não foi deslocamento. Foi um som quase orgânico, profundo, semelhante a um batimento lento. Ela parou, colocando a mão no peito, tentando compreender se o som vinha de dentro ou de fora. O batimento se repetiu, e novamente, 3 vezes como uma resposta. Sara não recuou. Pelo contrário, apoiou a mão na parede que tremia levemente sob seus dedos e fechou os olhos. Por primeira vez em muito tempo, não havia medo ali. Apenas uma consciência calma de que a casa reconhecia sua presença. No dia seguinte, ela decidiu algo radical. Uma torre recém-planejada seria interrompida antes de alcançar sua altura máxima. O topo deveria permanecer aberto, inacabado, exposto ao céu, como uma ferida arquitetônica jamais cicatrizada. Não havia função prática para aquilo. Era puramente um gesto, um lembrete de que nada ali precisava ser completo. Enquanto os homens trabalhavam, Sara observava ao longe, segurando seu caderno como se ali estivesse registrado um mapa que apenas ela conseguia ler. Ao terminar, não houve comemoração. Apenas um silêncio satisfeito percorrendo os ambientes, como se toda a construção tivesse suspirado em acordo. Mas algo novo se somava ao ambiente. Uma sensação quase imperceptível de que a casa começava a pedir mais. Não em madeira, nem em vidro, nem em concreto, mas em atenção, em energia, em presença. E Sara, mesmo exausta, mesmo envelhecida pelos anos em que dedicara corpo e mente àquela estrutura, percebeu que não podia parar. Não agora. Não depois de ter chegado tão perto do que quer que estivesse sendo construído de verdade ali dentro. Porque já não se tratava de um abrigo, nem de um labirinto. Era um limite. E a mansão não deixaria que ele fosse ultrapassado por ninguém. O que uma casa passa a exigir quando já recebeu tudo o que pode receber em madeira, pedra e vidro? Quando cada canto foi pensado, cada corredor definido, cada passagem selada ou aberta segundo uma lógica que nenhum arquiteto convencional compreenderia, o que ainda falta? E se, depois de tantos anos de construção, a verdadeira obra da mansão não fosse física, mas sim invisível, silenciosa, quase espiritual? O tempo dentro da propriedade já não era medido por dias ou semanas. Era medido por mudanças sutis. Um corredor que antes parecia tolerável passava a provocar arrepios. Uma sala que transmitia paz tornava-se incômoda, sem explicação. As próprias paredes pareciam responder de forma diferente conforme as horas do dia, como se seguissem um relógio que ninguém enxergava. Sara sentia isso em seu corpo. Ela já não seguia horários comuns. Seu sono vinha em fragmentos curtos, entre longos períodos de vigília silenciosa. Caminhava lentamente pela casa, sentindo as vibrações através da sola dos pés, percebendo nuances que mais ninguém notava. Para ela, cada parte da mansão emitia um tipo de sensação diferente. Algumas regiões transmitiam uma calma pesada. Outras pareciam pulsar suavemente, como se algo repousasse ali em estado de alerta. Havia um ponto específico, quase no centro da estrutura, que começou a provocá-la de forma insistente. Um espaço que ainda não existia de fato. Apenas uma ideia, um vazio rodeado por corredores e paredes que se formavam ao redor de algo ausente. Quanto mais Sara passava por ali, mais sentia que aquele espaço devia existir, mesmo sem saber exatamente para quê. Então decidiu abrir caminho. Ordenou que 2 salas fossem unidas, eliminando a parede que as separava. Em seu lugar, surgiria um salão estreito, alongado, sem decoração, com o chão perfeitamente liso
e escurecido. Não deveria haver janelas, nenhuma entrada direta. Apenas uma passagem oculta, acessível por quem soubesse exatamente onde tocar. Quando questionada sobre o propósito daquele local, ela respondeu apenas: nem tudo precisa ser visto para cumprir sua função. Os homens trabalharam em silêncio. Havia algo diferente na forma como aquele local era construído. Não se falava alto ali, não se contava histórias. Mesmo as conversas sussurradas pareciam inadequadas naquele trecho. O ar se tornava frio. Não pela temperatura externa, mas por um desconforto que nenhuma camada de roupa conseguia afastar. Quando a obra ficou pronta, Sara entrou sozinha. Ficou lá dentro por longos minutos na primeira noite. Depois, mais tempo nas seguintes. Não havia velas. Ela permanecia na escuridão completa, apenas respirando, como se estivesse à espera de algo. Quem passava pelo corredor do lado de fora podia jurar que ouvia um leve eco de respiração, harmonizada com a própria estrutura da casa. Não havia vozes, não havia passos além dos dela. Mesmo assim, a permanência daquele espaço começou a provocar efeitos sutis na dinâmica do restante da mansão. A madeira estalava menos. As portas deixavam de se mover involuntariamente. Certas áreas tornaram-se mais estáveis, como se uma inquietação central tivesse sido finalmente contida. Mas nem todos se sentiam melhor. Uma das empregadas, antiga na casa, comentou com outra que já não se sentia acompanhada. Disse que antes, mesmo com medo, havia uma sensação de presença. Agora, sentia apenas um vazio profundo, como se algo tivesse sido encerrado, mas não completamente resolvido. Sara escutou esse comentário por acaso, ao passar pelo corredor. Ela não respondeu. Na noite seguinte, levou consigo um pequeno objeto envolto em tecido escuro e entrou novamente no espaço escondido. Colocou-o no centro do salão invisível e, pela primeira vez em muito tempo, ajoelhou-se. Não em prece, não em arrependimento, mas como quem devolve algo ao lugar que deveria guardá-lo desde sempre. O silêncio ali foi absoluto. Na manhã seguinte, ordenou que a passagem para aquele espaço fosse reforçada e disfarçada. Nenhuma marca visível, nenhuma pista. Apenas ela saberia onde ficava, apenas ela poderia acessá-lo. A casa, desde então, modificou seu comportamento. Os relatos de estranhezas diminuíram, os limites tornaram-se mais claros. O desconforto, antes espalhado de forma aleatória, passou a se concentrar naquele ponto oculto como se respeitasse um acordo recém-estabelecido. Sara percebida que estava chegando ao fim de algo, não do trabalho, mas de uma fase. A mansão já não pedia expansão. Não exigia mais adições grandiosas ou corredores intermináveis. Agora, ela queria silêncio, vigilância, respeito e obediência. Naquela noite, ao deitar, Sara percebeu um detalhe novo. O teto acima de sua cama não rangia mais. Nenhum estalo, nenhum sussurro nas paredes. Pela primeira vez em décadas, ela dormiu profundamente, sem que a casa a chamasse. Mas antes de adormecer por completo, teve consciência de uma última sensação, como se algo houvesse despertado à distância, do lado de fora dos muros, e estivesse começando a se aproximar lentamente. E ela sabia. A casa também sabia. O que acontece quando algo de fora começa a perceber aquilo que foi escondido? Quando uma construção passa a atrair atenções que não pertencem mais ao mundo comum. Se a casa havia se acalmado, por que então o entorno começava a se agitar? E quem exatamente estava se aproximando? Nos dias que se seguiram ao silêncio profundo que tomou conta da mansão, a sensação de equilíbrio começou a ser desafiada por pequenas mudanças no ambiente externo. Nada dentro das paredes parecia fora do lugar, mas o que ficava além dos portões passou a se comportar de maneira diferente.
O vento, que antes contornava a construção em curvas suaves, agora se chocava contra ela como se houvesse encontrado um obstáculo que não podia atravessar. As árvores do terreno vizinho abanavam seus galhos de forma errática, mesmo quando o restante da paisagem permanecia imóvel. Quem morava por perto reparou nesses sinais, ainda que sem compreendê-los. Algumas noites passaram a ser mais longas do que o normal. Não no sentido do relógio, mas na percepção do tempo. Pessoas juravam que o céu demorava a clarear, como se a escuridão estivesse sendo mantida por uma força discreta e constante. Algumas delas começaram a evitar olhar diretamente para o terreno da mansão. Outras passaram a observá-lo com curiosidade inquieta. Um grupo de jovens decidiu, certa tarde, aproximar-se dos muros apenas por impulso e bravura infantil. Caminharam ao longo da cerca, rindo, provocando a própria coragem, até que o riso foi diminuindo sem que percebessem o motivo. Nenhum som estranho, nenhuma ameaça visível. Apenas a sensação de estarem sendo observados, não por janelas, mas pelo próprio ar ao redor. Deram meia volta em silêncio, sem dizer palavra alguma, sem jamais voltar àquele lugar. Sarah não se envolvia mais com o exterior. Sua atenção estava completamente voltada ao interior da casa. Em alguns dias, percorria os mesmos corredores repetidas vezes, passo após passo, como se estivesse acompanhando ciclos invisíveis. Em outros, permanecia horas dentro de um único cômodo, analisando como a luz tocava as paredes em determinados momentos do dia. Algo dentro dela compreendia que a estrutura agora tinha uma consciência, mesmo que não humana. Não era criatura, não era espírito, não era mente pensante. Ainda assim, era presença. Um tipo de equilíbrio criado pela soma de todas aquelas decisões, de todas aquelas construções, guiadas por algo que nunca foi totalmente explicado. Mas o mundo não gosta de mistérios preservados. Certa manhã, um homem desconhecido apareceu nos portões. Sua roupa indicava alguém de fora da região, e suas perguntas, ainda que educadas, revelavam uma atenção excessiva à mansão. Ele se dizia interessado em arquitetura incomum. Falava de casas que desafiavam padrões, de edifícios que pareciam seguir lógica própria. Tudo isso seria comum, não fosse a forma como seus olhos analisavam cada detalhe da fachada. Ele retornou no dia seguinte, e no outro, sempre observando, sempre anotando algo em um pequeno caderno semelhante ao que Sarah costumava carregar. De alguma forma, aquilo a incomodou. Não era inveja, nem medo comum. Era a clara sensação de participação indevida. Como se alguém estivesse tentando decifrar um segredo que não lhe pertencia. Quando ele apareceu pela quarta vez, Sarah foi até o limite da propriedade. Não falou com ele de imediato, apenas observou, em silêncio. O homem afastou-se alguns passos, desconfortável com o olhar firme vindo da varanda. Mesmo à distância, havia um recado ali. Ele não voltou, mas sua presença deixou uma marca, algo que não podia ser apagado facilmente, como uma interferência externa em um desenho perfeito. A partir desse momento, a mansão reagiu com sutileza. Pequenos estalos retornaram às noites. Passagens antes neutras tornaram-se mais densas, difíceis de atravessar sem sentir um peso invisível sobre o corpo. A calmaria não havia sido rompida de forma violenta, mas um novo desequilíbrio se apresentava, exigindo atenção. Sarah compreendeu. Era necessário reforçar os limites. Naquela semana, instruiu que 2 alas inteiras fossem conectadas por um único corredor em zigue-zague, com ângulos específicos, desenhados para confundir qualquer noção de direção. Não era uma alteração estética. Era uma barreira simbólica, uma assinatura invisível, informando que ali não era um lugar a ser decifrado, mas respeitado. Enquanto a obra avançava, uma certeza crescia dentro dela. O verdadeiro desafio já não vinha de dentro da mansão,
mas de quem, em algum ponto do mundo, começava a ouvi-la chamar. Quem escuta esse chamado primeiro? Quem sente a vibração distante e, sem entender exatamente a origem, passa a ser atraído por ela? E se a mansão, em vez de apenas reagir às forças invisíveis do passado, tivesse começado agora a emitir um próprio sinal, um convite silencioso ou talvez um aviso que percorre terras distantes? Nos dias que se seguiram, um movimento quase imperceptível começou a se formar ao redor da propriedade. Não era uma multidão, nem curiosos barulhentos. Eram pessoas isoladas, em pequenos grupos ou completamente sozinhas, que passavam pelo caminho de terra mais vezes do que o normal, reduzindo a velocidade ao aproximar-se, lançando olhares demorados ao casarão torto, como se estivessem diante de algo que desafiava a lógica, mas que não conseguiam ignorar. Alguns vinham alegando interesse histórico. Outros diziam estar apenas de passagem. Mas quando confrontados com perguntas mais diretas, nenhum deles sabia explicar por que havia sido atraído exatamente para aquele ponto. Era como se a rota tivesse sido escolhida por mãos que não eram as deles. Sara percebia essa mudança sem sequer sair de casa. Bastava tocar uma parede, fechar os olhos por alguns segundos e ela compreendia que algo havia se deslocado do lado de fora. A mansão não aceitará facilmente novas presenças, mas reconhecia quando algo se aproximava. Era uma leitura silenciosa, quase instintiva, uma forma de comunicação sem palavras. Certa tarde, uma mulher simples, de roupas discretas e olhar cansado, aproximou-se dos portões. Diferente de outros visitantes, não trazia curiosidade, mas uma inquietação profunda. Pediu apenas para falar com a proprietária. Não levantou a voz, não insistiu após a negativa. Apenas ficou ali por alguns minutos, imóvel, como se aguardasse uma resposta que não dependeria de ninguém. Sara observava à distância. A mulher, sem saber que estava sendo observada, encostou a testa no portão de ferro e fechou os olhos. Seus lábios se moveram em silêncio, pronunciando algo que ninguém conseguiu ouvir. Depois, afastou-se lentamente e seguiu pelo caminho, desaparecendo entre as árvores. Naquela noite a casa voltou a vibrar, não com violência, mas com uma intensidade concentrada, como um coração que acelera quando reconhece algo familiar pela primeira vez em muito tempo. As chamas das velas tremularam em uníssono. As sombras nas paredes formaram desenhos incomuns. Algumas portas, mesmo sem vento, abriram-se sozinhas apenas o suficiente para revelar um corredor escuro adiante. Sara não corrigiu nada. Pela primeira vez, ela permitiu que a casa expressasse aquilo que desejava. Caminhou pelos corredores sem levar velas. Conhecia aqueles caminhos suficientemente bem para não precisar de luz. Cada curva do labirinto lhe era familiar, quase como extensões de sua própria mente. Ainda assim, sentia que aquela noite possuía uma importância diferente de todas as outras. Ao chegar ao espaço oculto, aquele criado meses antes e guardado sob o mais absoluto sigilo, ela parou diante da passagem invisível. A mansão parecia aguardar sua decisão. Um último sinal, talvez, de que tudo ainda dependia dela. Sara entrou. Diferente das noites anteriores, o ambiente já não parecia vazio. O silêncio ali dentro não era mais um vazio, mas uma presença contida, densa e antiga, como se ali estivesse armazenado algo que superava o tempo, algo que não se desgasta, mas se acumula. Ela não trouxe objeto algum naquela vez. Apenas permaneceu em pé, no centro, respirando o mesmo ar pesado das paredes. Mais do que qualquer som, ela sentiu uma certeza invadir sua consciência. Aquilo que fora escondido agora estava sendo reconhecido por forças externas. Não estava mais isolado. Não estava mais invisível. E isso exigia um passo final. Na manhã seguinte, Sara chamou o capataz e, pela primeira vez, falou mais do que o habitual.
Explicou que a obra deveria ser encerrada em toda a mansão. Nenhum novo cômodo, nenhuma nova escada, nenhuma nova passagem. Tudo permaneceria exatamente como estava. Qualquer tentativa de alteração seria desfeita. A casa estava completa, não em tamanho, mas em intenção. A notícia correu rapidamente entre os trabalhadores. Houve surpresa, alívio e até um leve medo diante do caráter definitivo daquela decisão. Para muitos, aquela construção interminável já fazia parte da própria identidade do lugar. Encerrá-la parecia quase uma quebra de maldição, ou talvez seu último selo. Nos dias que se seguiram, Sara raramente deixou seus aposentos. Dedicava horas observando a luz e a sombra brincarem nos cantos do quarto. Em certos momentos, fechava os olhos e podia jurar escutar passos distantes pelos corredores, passos que não pertenciam a nenhum dos poucos funcionários ainda presentes. Mas, diferente de antes, esses passos não ameaçavam. Eles apenas confirmavam que a casa havia despertado para um novo estágio. Algo fora contido, algo fora selado, algo fora reconhecido pelo mundo. E agora, a mansão, enfim, esperava. Esperava por quem ousaria tentar compreendê-la novamente. Quem se aproxima de uma casa quando ela já decidiu não chamar mais ninguém? Quem ignora o aviso silencioso de paredes que aprenderam a se fechar? E quando a própria atmosfera começa a rejeitar presenças, o que acontece com quem insiste em atravessar aquilo que não foi feito para ser cruzado? O repouso que se instalou após a decisão de encerrar as obras não era exatamente paz. Era um estado suspenso, tenso, semelhante ao instante que antecede uma tempestade que misteriosamente nunca chega a cair. A mansão permanecia imóvel, mas isso não significava inerte. Sua quietude tinha uma intensidade própria, como se estivesse constantemente avaliando tudo ao redor. Os funcionários restantes perceberam rapidamente que algo havia mudado de maneira definitiva. Já não se aventuravam por áreas distantes. Apenas cumpriam tarefas básicas próximas às entradas principais e evitavam qualquer ruído que pudesse ecoar pelo interior. A simples queda de um objeto ao chão era suficiente para provocar um silêncio imediato, quase reverente, como se todos esperassem uma resposta da casa. Sara, por sua vez, parecia mais distante que nunca. Já não caminhava pelos corredores por horas. Era vista apenas em momentos específicos, sempre nos mesmos trajetos, sempre com o mesmo ritmo lento. Parecia medir os próprios passos em relação à respiração do lugar. Em muitos momentos, parava, fechava os olhos e ficava ali, imóvel, escutando algo que ninguém mais conseguia perceber. Foi em uma dessas pausas que notou algo novo. Por entre frestas quase invisíveis das janelas, um vulto permanecia do lado de fora do portão principal. Não era alguém evidente, não era uma figura definida. Era uma presença mal delineada, que parecia existir apenas quando não estava sendo observada diretamente. Ao focar os olhos naquele ponto, ela juraria que não havia ninguém. Mas ao desviar o olhar, sabia que algo ainda estava ali. E isso se repetiu por dias. Uma sensação de observação constante começou a tomar conta do terreno ao redor. Não era como as visitas curiosas de tempos atrás. Era diferente, mais silencioso, mais persistente. Como se uma consciência desconhecida estivesse testando os limites da mansão, tentando entender até onde podia ir sem ser repelida. A casa respondeu quase imediatamente. Portas internas, que há anos não se moviam, travaram de maneira definitiva. Algumas janelas ficaram opacas, mesmo quando limpas. Em certos pontos, a luz do sol começou a incidir de forma distorcida, criando áreas de sombra constante onde antes havia brilho. Aos poucos, o espaço ao redor da mansão tornou-se indesejável até para os animais. Pássaros que costumavam pousar nos telhados desapareceram. Nenhum cão ou cavalo se aproximava sem relutar.
O terreno parecia perder sua natureza comum, assumindo algo mais pesado, mais carregado de uma energia que não pertencia ao mundo ordinário. Sara compreendeu que a casa estava se protegendo. Certa noite, enquanto permanecia em seu quarto, ouviu algo que há muito não escutava, um ruído vindo do centro da mansão. Não era passo humano, não era objeto caindo, não era vento. Era um som profundo, abafado, semelhante à fricção de algo contra a própria estrutura, como se, por baixo de cada tábua, algo estivesse se reorganizando lentamente. Ela não se levantou, apenas esperou. O som percorreu vários corredores, subindo e descendo em camadas invisíveis, até cessar por completo diante do espaço oculto que ela cuidadosamente selara semanas antes. Ali, um último ruído ecoou, seguido por um silêncio tão absoluto que parecia ter apagado o próprio som do mundo. Na manhã seguinte, Sara decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Abriu as janelas do andar mais alto que ainda existia e permitiu que a luz entrasse sem filtro. O sol atravessou os vidros, tocando a madeira envelhecida, revelando marcas, veios, pequenas imperfeições que sempre estiveram ali. Pela primeira vez, ela enxergou a casa não como uma construção, mas como um corpo marcado pelo tempo, pelas escolhas, pelos segredos depositados em seu interior. Não havia mais nada a ser adicionado, nem retirado. A mansão agora possuía uma identidade própria, definida não por sua aparência confusa, mas pelo que havia aprendido a conter e pelo que havia decidido não libertar. Ainda assim, Sara sabia que a história daquele lugar não havia terminado. Apenas entrado em uma nova fase, mais silenciosa, mais oculta, mais profunda. E enquanto observava o horizonte ao longe, uma certeza tranquilizadora a invadiu. Quem quer que estivesse tentando se aproximar do outro lado dos muros, agora sabia que havia limites que não poderiam ser ultrapassados. A mansão havia escolhido permanecer, e nada nem ninguém mudaria isso. Quantas vezes um lugar precisa afirmar sua vontade até que o mundo, finalmente, entenda que não há mais nada a ser tomado dele? Quando uma casa se fecha não apenas em portas, mas em essência, o que acontece com aqueles que ainda insistem em descobrir seus segredos? A quietude que envolvia a mansão já não era apenas um estado, era uma decisão. Cada parede, cada corredor, cada espaço oculto parecia manter uma atenção constante, como se estivesse sempre alerta, observando o entorno sem jamais se revelar por completo. A construção havia parado, mas a casa continuava viva em sua própria lógica silenciosa. Os dias tornaram-se previsíveis para todos que permaneciam ali. Poucos trabalhadores restavam. Suas funções eram simples: manter o básico em funcionamento e não perturbar nenhuma área além do necessário. A maioria das alas permanecia intocada, preservada em uma suspensão quase solene, como se cada sala tivesse sido transformada em memória. Sara caminhava cada vez menos. Seu corpo carregava o peso de muitos anos, mas sua mente permanecia nítida. Ela já não sentia a necessidade de alterar nada, apenas observava. Observava as mudanças sutis da luz ao longo dos dias, a forma como certas sombras pareciam fixas em determinados horários, enquanto outras se moviam suavemente, respeitando uma ordem que só a mansão compreendia. Mas nem mesmo aquela vigilância absoluta conseguiu impedir o que veio em seguida. Certa madrugada, um barulho diferente, mais agudo, rompeu o silêncio. Não veio de dentro da casa, mas do lado de fora, próximo aos antigos limites do terreno. Um impacto breve, como se algo tivesse colidido contra a cerca, seguido de um ruído abafado, semelhante a passos apressados, se afastando na escuridão. Sara acordou imediatamente. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma inquietação diferente. Não vinda da casa, mas do mundo externo tentando forçar algum tipo de contato. Ela se levantou e, em vez de acender uma vela, aproximou-se da janela.
Olhou para o pátio vazio, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Não havia ninguém, mas algo havia sido deixado para trás. Na manhã seguinte, um dos empregados encontrou próximo ao portão uma pequena marca no chão, como se alguém tivesse pressionado algo pesado ali por alguns segundos. Nada mais. Nenhum objeto, nenhuma explicação. Sarah não demonstrou surpresa, apenas pediu que aquela área nunca mais fosse utilizada. Nem para passagem, nem para inspeção, nem para qualquer outro propósito. A partir daquele momento, aquele ponto do terreno passou a existir fora de qualquer função. A mansão, no entanto, reagiu discretamente. Pequenos estalos se espalharam pela estrutura, como se uma rede de comunicação interna tivesse sido acionada. Durante toda aquela manhã, portas se fecharam suavemente, sem ruído. Cortinas se moveram sozinhas, alinhando-se de maneira uniforme. Até mesmo o leve aroma de madeira antiga se intensificou, preenchendo corredores que há tempos não eram atravessados. Era um gesto de fechamento, de proteção. Sarah reconhecia essa linguagem. A casa havia interpretado a tentativa de aproximação como uma ameaça e, em resposta, reforçava seus próprios limites de uma maneira que não dependia de tijolos ou trancas visíveis. Ainda assim, uma dúvida surgiu em sua mente, talvez a última grande dúvida que teria. Até quando aquela proteção seria mantida? A mansão poderia se isolar do mundo para sempre? Ou aquele gesto externo era apenas o primeiro de muitos outros que ainda viriam? Naquele dia, ela decidiu retornar ao espaço oculto. Aquele criado selado e guardado de todos. Entrou com passos lentos, mas seguros. Ao cruzar a passagem invisível, sentiu novamente a densidade do ar, o peso daquilo que ali permanecia. Mas algo estava diferente. Não havia mais agitação contida, nem vibração, nem pulsação. O lugar estava sereno, quase vazio, como se aquilo que ali fora depositado tivesse finalmente se acomodado em seu repouso definitivo. Sarah observou em silêncio por longos minutos e compreendeu que o ciclo que ela havia iniciado tantos anos atrás chegava a um ponto de equilíbrio. Não um final no sentido comum da palavra, mas um estado concluído. A mansão tinha uma função agora. Ela existia não para crescer, não para atrair, não para confundir, mas para guardar, para conter, para se tornar uma fronteira invisível entre o que deveria permanecer escondido e o que nunca mais deveria retornar. Ao sair do espaço oculto, Sarah não sentiu exaustão nem medo. Apenas uma estranha paz. E enquanto caminhava de volta ao seu quarto, percebeu que, pela primeira vez, seus passos não ecoavam pelos corredores. A casa os absorvia suavemente, como se reconhecesse outra presença que, em breve, deixaria de ser necessária. Algo havia se completado. Mas, do lado de fora, muito além das cercas, havia ainda quem sentisse aquele chamado distante e misterioso. E alguns deles já começavam a responder. Quem ainda ousaria atender a um chamado que não vem em voz, nem em carta, nem em sonho, mas em uma vibração antiga que atravessa o solo? Que tipo de pessoa sente esse impulso, sabendo, mesmo que não admita, que está seguindo algo que não controla? E por quê? Agora que a mansão finalmente se aquieta, o mundo ao redor começa a se inquietar ainda mais. O tempo avançava de forma irregular dentro daqueles muros. Não havia mais diferenciação clara entre semana e fim de semana, entre manhã produtiva e noite silenciosa. Tudo fazia parte de um mesmo ciclo contido, regido por uma ordem que não respondia a calendários. Sarah sentia isso. A cada novo amanhecer, percebia que a própria ideia de tempo havia se tornado algo irrelevante para aquele lugar. Mas, fora dos limites da propriedade, algo voltava a se mover. Uma estrada, que costumava permanecer quase vazia, passou a ser cruzada com mais frequência por estranhos. Eram poucos carros, poucas carroças, poucas figuras a pé. Porém,
Todos demonstravam uma mesma hesitação ao passar em frente ao terreno. Diminuíam a velocidade, viravam o rosto. Alguns faziam o sinal da cruz, outros aceleravam como se estivessem fugindo de algo invisível. E havia aqueles que paravam. Um homem de meia idade, com um semblante cansado, desceu de seu carro certa tarde e caminhou alguns metros em direção à cerca. Fitava a mansão como quem tenta reconhecer um rosto esquecido. Sua expressão não era de curiosidade, era de familiaridade perturbadora, como se já tivesse estado ali em algum outro tempo, mesmo sabendo que isso era impossível. Ele não tocou a cerca, não chamou por ninguém. Apenas observou por longos minutos, até que um leve tremor percorreu suas mãos. Recuou imediatamente, assustado consigo mesmo, e partiu sem sequer olhar para trás. Naquela noite, a mansão respondeu. Pequenos pontos de luz surgiram nas janelas, não por velas nem por lamparinas, mas por uma espécie de brilho fraco, quase orgânico, que pulsava de maneira lenta. Não iluminava por completo os cômodos. Apenas indicava que algo estava ativo lá dentro, consciente, atento. Sara, em seu quarto, percebeu isso antes mesmo de erguer os olhos. Sentiu uma vibração subir pelo assoalho, passar pela cama, alcançar seu peito. Não era ameaça, era aviso. Uma mensagem silenciosa de que forças externas estavam mais uma vez tentando compreender o que ali existia. Ela se levantou, vestiu um xale simples e iniciou uma caminhada que não fazia havia dias. Passou pelos corredores com a segurança de quem conhece cada metro daquele labirinto. Mas, conforme avançava, percebia sutis alterações em seu entorno. O ar tornava-se mais denso em determinados pontos. Certas paredes pareciam mais frias que o normal. Algumas portas ofereciam resistência antes de se abrirem, como se questionassem o próprio ato de permitir sua passagem. Ao chegar ao centro da mansão, não ao centro físico, mas ao centro simbólico, ela parou. Ali onde o chão parecia mais firme. Ali onde o som de seus passos era quase inexistente. Ali onde algo parecia pulsar, mesmo em silêncio absoluto. Ela apoiou a mão no peito e fechou os olhos. Por um instante, sentiu uma presença que não vinha da casa em si, mas de muito além dela. Algo antigo, não no sentido do passado, mas no sentido da origem. Como se aquela construção fosse apenas um ponto de conexão, um canal silencioso, um nó em uma rede invisível que ligava coisas há muito esquecidas pelo mundo moderno. Sara compreendeu, num lampejo raro de clareza, que a mansão não fora construída apenas para conter. Ela também fora construída para sinalizar, para marcar um lugar em que certas forças sabiam que jamais deveriam se cruzar novamente. O problema era que alguém, em algum lugar, começava a se aproximar dessa fronteira. Ela não sabia quem, não sabia quando, mas sentia que essa aproximação deixaria de ser acidental em breve. Na manhã seguinte, deu instruções precisas ao pequeno grupo que ainda trabalhava ali. Não seriam mais necessários por muito tempo. Deveriam, aos poucos, preparar sua saída. A mansão não precisaria de manutenção constante, apenas de observação distante e respeito. Nenhum deles questionou. Talvez, no fundo, eles também sentissem que aquele lugar estava entrando em uma fase em que a presença humana se tornaria inadequada. Sara passou a encerrar suas noites em silêncio completo, sem velas, sem lamparinas. Sentava-se em uma cadeira antiga e escutava a respiração da casa. Agora ela a reconhecia com clareza. Um ritmo profundo e estável que ecoava não apenas nas paredes, mas sob o chão, atravessando tudo. Mas naquela última noite, antes de dormir, ouviu algo diferente, muito distante, como um passo ecoando em terreno que não era o seu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquilo que a mansão tentava conter estava lentamente sendo chamado de volta pelo mundo.
Quem é chamado antes de saber o que está chamando? E quando esse chamado é antigo, mais velho do que qualquer lembrança consciente, como alguém consegue resistir a ele? A mansão já não tentava atrair ninguém. Ao contrário, permanecia fechada, vigilante, quase invisível em sua própria presença. Ainda assim, algo ou alguém do lado de fora começava a se alinhar com aquilo que havia sido selado ali dentro. Naquelas semanas, Sara deixou de marcar os dias. Os números não lhe diziam mais nada. O mundo exterior já não seguia as mesmas regras que regiam aquela casa. Sua preocupação estava apenas em observar mudanças quase imperceptíveis, sinais sutis de aproximação, ecos distantes de uma movimentação que não poderia ser detida, apenas compreendida. E a primeira confirmação veio em uma tarde inesperadamente silenciosa. Duas crianças, vindas de uma região distante, aproximaram-se andando pela estrada de terra, guiadas não por curiosidade comum, mas por uma espécie de leveza estranha no olhar, como se estivessem obedecendo a algo que ainda não sabiam nomear. Não riam, não falavam alto, caminhavam devagar, observando a casa, como quem reconhece uma paisagem vista em sonho. Elas pararam a alguns metros da cerca. Nenhuma tentou cruzar o limite. Nenhuma tocou o ferro frio. Apenas ficaram ali, em pé, imóveis, sentindo o peso do lugar, sem entender sua razão. Depois de longos minutos de silêncio, uma delas segurou a mão da outra, e juntas deram meia volta, seguindo o caminho por onde haviam vindo. Mais tarde, ambas contariam que sentiam que aquele lugar não queria ser perturbado. Sara assistiu a tudo da janela superior. Um leve aperto tomou conta de seu peito, não por medo, mas por reconhecimento. A mansão agora se comunicava até mesmo com quem não sabia escutá-la conscientemente. Havia se tornado uma presença educativa, ensinando limites sem precisar de palavras. Naquela mesma noite, uma mudança diferente aconteceu dentro das paredes. O velho relógio do corredor, que há anos não funcionava, começou a se mover. Não marcava horas corretas, não indicava qualquer horário real. Apenas mexia seus ponteiros lentamente, sem regularidade, como se estivesse medindo um tempo próprio, distante da lógica humana. A cada movimento, um leve som ecoava pelo corredor. Não era alto, não era perturbador, mas era definitivo. Sara percebeu que aquele som marcava algo novo, uma contagem não visível, mas sentida. A mansão estava, de alguma forma, entrando em um ciclo final de vigilância. Então, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma presença humana realmente se aproximando, sem que a casa a tivesse convocado. Um homem jovem surgiu do outro lado da estrada no fim da tarde seguinte. Vinha a pé, carregando uma pequena mochila e uma expressão confusa no rosto. Seus passos não eram decididos, tampouco hesitantes. Ele parecia puxado por algo que, ao mesmo tempo, o assustava e o tranquilizava. Ao chegar perto da cerca, parou. Diferente dos outros, não desviou o olhar. Fitou a mansão diretamente, como se procurasse reconhecimento. Seus olhos percorriam as janelas, as paredes, as formas irregulares, e em determinado momento ele fechou os olhos, como se estivesse tentando ouvir algo além dos sons comuns. Uma brisa atravessou o terreno, ondulando as folhas secas no chão. O homem abriu os olhos abruptamente, como quem acaba de despertar de um pensamento profundo. Sua mão se ergueu involuntariamente, mas, ao sentir o ar gelado ao redor da cerca, recuou com um leve sobressalto. Era como se a própria mansão tivesse recusado qualquer tentativa de contato. Ele permaneceu ali por mais alguns minutos, depois abaixou a mão, respirou fundo e se afastou, caminhando em direção oposta, mas olhando para trás repetidas vezes, como alguém que quer entender por que não foi permitido aproximar-se. Sara observava tudo em silêncio. Naquele fim de dia, enquanto o céu ganhava tons mais escuros, ela sentiu uma onda de compreensão clara. A casa havia terminado sua comunicação externa.
Não receberia mais perguntas. Não responderia mais chamados. Sua função agora era permanecer fechada, guardando não apenas o que continha, mas também o que havia aprendido. A mansão não precisava mais de guardiã, mas Sara ainda estava ali. Ela caminhou lentamente até o espaço oculto pela última vez, não para confirmar seu conteúdo, mas para se despedir da ideia de que aquilo ainda lhe pertencia. Ao ficar de pé no centro do salão invisível, percebeu uma leve alteração no ar. Quase um gesto de reconhecimento final. Não havia mais pedidos, não havia mais alertas. Apenas uma presença tranquila, profunda, consciente. Ao sair do espaço e fechar a passagem invisível, Sara sentiu, pela primeira vez em décadas, que seu papel ali se aproximava de um fim inevitável. Mas não havia tristeza, nem alívio. Apenas uma aceitação tranquila de que havia cumprido algo que nem mesmo compreendia completamente quando começou. Naquela noite, deitada em sua cama, ouviu novamente o som distante de passos. Mas desta vez, eles não vinham de dentro da casa. Vinham de muito longe, ecoando através do mundo, como se alguém, em algum ponto, estivesse finalmente se afastando do que jamais deveria encontrar. E a mansão, satisfeita, voltou ao seu mais profundo silêncio. O que resta quando uma guardiã cumpre sua missão sem jamais entender por completo o que guardava? E quando o silêncio deixa de ser apenas a ausência de som e passa a ser uma escolha profunda, definitiva, quem percebe primeiro essa mudança? O mundo ou a própria casa? Será que algum dia alguém conseguiria atravessar o limite que agora não é mais físico, mas quase eterno? A manhã seguinte nasceu diferente das outras. Não havia névoa espessa nem céu carregado. Tudo parecia excessivamente claro, quase irreal em sua simplicidade. A mansão, recortada contra o horizonte, não projetava uma sombra tão intensa quanto de costume, como se a luz tivesse encontrado uma nova forma de rodeá-la, respeitando o contorno de suas paredes sem tentar decifrá-las. Sara despertou cedo, antes de qualquer ruído externo. Não havia mais a pressa de anos anteriores, nem o peso de decisões contínuas. Seu corpo parecia leve, quase desprendido do tempo. Levantou-se lentamente, abriu as janelas do quarto mais uma vez e deixou que o ar fresco tocasse seu rosto, como se quisesse memorizar aquela sensação. Lá fora, tudo permanecia imóvel. Nenhum pássaro pousava nos galhos próximos. Nenhum inseto cruzava as vidraças. O próprio mundo parecia ter mantido uma distância respeitosa, como se compreendesse que algo definitivo havia sido estabelecido ali. Sara percorreu os corredores pela última vez, não para verificar estruturas ou responder a demandas invisíveis, mas para observar. Cada tábua do piso, cada dobradiça, cada desnível da madeira revelava marcas de uma história que não seria contada em livros, nem entendida por visitantes. Havia beleza ali, embora fosse uma beleza estranha, deslocada, criada a partir de uma lógica que não pertencia ao comum. Ao passar por antigas salas que antes pareciam pulsar, ela não sentiu mais nenhuma vibração, nenhuma resistência no ar, nenhum peso invisível em seus ombros. Tudo estava sereno, como um lago absolutamente imóvel após a tempestade. A mansão não a chamava mais. Ela mesma não sentia mais necessidade de chamá-la. Foi então que percebeu algo muito sutil, mas profundamente simbólico. As portas que antes ofereciam resistência agora se abriam com leveza. As escadas rangiam menos. Mesmo o leve eco de seus passos soava quase suave, acolhedor, como se a casa tivesse deixado de impô-la vigilância constante e, por fim, aceitasse apenas sua presença silenciosa. No espaço oculto, aquele ponto que havia sido o centro invisível de toda a construção, nenhuma alteração física ocorrera, mas a sensação havia mudado. O ar já não era denso. Aquela pressão contida havia sido dissolvida em uma espécie de neutralidade tranquila. Não havia mais o que proteger, nem o que conter. Ali, Sara se sentou no chão pela primeira vez.
e permaneceu em silêncio por longos minutos, não em reverência, não em expectativa, mas em reconhecimento. Como quem observa um ciclo se completar sem necessidade de mais uma palavra. Do lado de fora, sem que ela percebesse, uma mudança diferente acontecia. A estrada, que durante tanto tempo recebera passos confusos e olhares inquietos, agora parecia novamente apenas uma estrada comum. As árvores retomavam lentamente um movimento natural. Um pássaro solitário pousou em um galho distante e cantou uma única vez, como um aviso de normalidade retomada. A mansão deixava de ser um ponto de tensão no mundo, mas não deixava de ser um mistério. Ao retornar ao seu quarto, Sara percebeu que não havia mais aquele peso invisível em seu peito, nenhuma inquietação, nenhuma sensação de que algo ainda a aguardava pelos corredores distantes. Pela primeira vez, ela compreendeu que não precisava mais vigiar nada. A casa havia aprendido a vigiar a si mesma. Na noite que se seguiu, um vento suave percorreu o entorno do terreno, não para invadir, mas para contornar, como alguém que respeita um espaço sagrado. Nenhuma janela bateu, nenhuma porta rangeu. Tudo permaneceu firme, tranquilo, encerrado em sua própria consciência. E enquanto Sara repousava, uma última percepção atravessou seu pensamento, tão clara quanto um sussurro direto no coração. A mansão não precisava mais de construtores, nem de guardiões, nem de intérpretes. Ela agora fazia parte do silêncio do mundo. Mas alguém, em algum lugar distante, ainda ousaria tentar ouvi-la. Quem depois de tudo cessar, ainda teria coragem de provocar o silêncio? Quem pisaria num terreno que aprendeu a se fechar sozinho? E se alguém, em algum ponto distante, finalmente reunisse ousadia suficiente para testar aquilo que foi protegido por tanto tempo, estaria preparado para a resposta que não vem em forma de voz, mas de ausência? Os dias passaram mais lentos depois que Sara deixou de percorrer a mansão com a regularidade de antes. Sua presença dentro da casa tornou-se quase etérea, como uma sombra suave que se deslocava apenas quando a luz a permitia ver. Poucos a viam. Quando aparecia, era como uma lembrança que se move pelos corredores, não como uma mulher de carne e pensamento comum. A mansão, por sua vez, mantinha um estado profundo de suspensão. Não havia mais estalos excessivos, nem ruídos súbitos, nem sombras distorcidas, forçando a atenção. Mas a casa também não havia se tornado apenas pedra e madeira. Ela permanecia atenta, vigilante, como um animal que descansa, mas mantém os olhos fechados apenas pela metade. Foi em uma tarde clara, quase comum, que algo inesperado voltou a se aproximar. Um pequeno grupo de 3 pessoas apareceu na estrada principal. Não eram curiosos comuns. Suas roupas, seus gestos e até a forma como caminhavam indicavam um propósito diferente. Não riam, não fotografavam, não observavam com curiosidade vazia. Vinham em silêncio, atentos, como se seguissem um roteiro invisível desenhado muitos quilômetros antes. Pararam diante do portão principal. O homem mais velho do grupo tirou um caderno do bolso interno do casaco. Abriu numa página já amarelada e passou os dedos sobre desenhos que lembravam a estrutura confusa da casa. Havia anotações, linhas, símbolos sem explicação clara. A mulher ao seu lado encarava a mansão como quem lê uma linguagem secreta nas paredes. O mais jovem permaneceu alguns passos atrás, inquieto, olhando em volta, como se pressentisse algo que ainda não sabia decifrar. Eles não falaram alto, apenas sussurraram algo entre si, palavras que o vento não carregou até as janelas. E então, sem tocar no portão, permaneceram ali por longos minutos, aguardando uma reação que não vinha do mundo comum. Mas veio, lentamente. O ar ao redor deles tornou-se mais denso. Não havia vento, e ainda assim as folhas ao chão começaram a se mover em círculos suaves.
O ferro do portão esfriou de maneira quase instantânea. Um leve arrepio percorreu os braços dos três, como se uma corrente invisível houvesse passado através deles. O mais velho fechou o caderno. A mulher deu um passo atrás. O mais jovem ergueu os olhos, pálido. Eles haviam entendido. Sem nenhuma palavra adicional, deram meia volta e se afastaram, caminhando pela estrada sem olhar novamente para trás. Não correram, não demonstraram pânico, apenas a certeza silenciosa de que ali não havia nada que pudesse ser despertado novamente. Lá dentro, Sara já esperava a movimentação. De seu quarto, sentada na beirada da cama, ela sentiu o momento exato em que o grupo se afastou. A mansão absorveu aquela tentativa de aproximação de forma tão natural quanto absorvera todas as outras. Mas, desta vez, houve algo diferente. Um encerramento definitivo, como o fechar de uma última porta invisível. Ela se levantou pela última vez com plena consciência de seus passos. Caminhou pelo corredor central, não por necessidade, mas por despedida. Tocou levemente algumas paredes, não para verificar, mas para agradecer. Cada superfície carregava uma memória, cada ângulo guardava uma escolha. Aquela casa havia sido sua missão, mesmo que jamais tivesse compreendido sua abrangência total. Ao alcançar a janela mais alta que ainda existia, Sara observou a estrada vazia. Não havia mais ninguém, nenhum vulto distante, nenhuma curiosidade pendente, apenas o horizonte calmo, sem qualquer tensão. A mansão havia vencido o mundo exterior não com força, mas com permanência. E então veio algo que ela não sentia há décadas. Um cansaço sereno. Não de exaustão, mas de conclusão. Como se cada fibra do seu corpo compreendesse que já não havia mais nada que precisasse fazer ali. Ao retornar lentamente ao seu quarto, ela percebeu que os sons ao redor haviam diminuído ainda mais. Nem mesmo o relógio antigo se movia agora. Tudo estava quieto. Não um silêncio ameaçador, mas um silêncio pleno, confortável, definitivo. Deitou-se com calma. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu nenhuma presença além da sua própria respiração tranquila. A mansão continuaria ali, erguida, incompreendida, intacta em seu mistério. Mas Sara já sabia que, dali em diante, não haveria mais chamados, nem respostas, nem intrusos. A casa havia sido selada pelo tempo, e o tempo, enfim, havia sido silenciado dentro dela. O que acontece quando o silêncio se torna permanente? Quando uma casa já não espera, já não chama, já não reage, mas continua ali, firme, intacta e impenetrável. O que resta de um lugar que cumpriu um propósito que ninguém jamais pôde entender por completo? A última noite de Sara na mansão foi tão serena que parecia um gesto de respeito da própria casa. Nenhum rangido, nenhuma sombra incomum, nenhuma vibração sob o assoalho. O teto manteve-se imóvel, como se o tempo tivesse escolhido suspender qualquer movimento para não perturbar aquele instante final. Quando a manhã chegou, a luz atravessou a janela do quarto com uma suavidade diferente. Não havia mais peso no ar, nem aquela sensação de que algo invisível precisava ser contido, monitorado ou corrigido. A mansão, depois de tantos anos de vigilância e transformação, parecia enfim repousar dentro de si mesma. Sara não despertou com urgência. Seu corpo permanecia imóvel, tranquilo, exatamente como o ambiente ao redor. Lá fora, um pássaro pousou em um galho próximo à janela e soltou um canto breve, como se anunciasse ao mundo que algo havia sido concluído. Horas depois, um dos poucos funcionários restantes percorreu os corredores em silêncio. Estranhou não ouvir passos, nem o leve arrastar de tecidos que sempre acompanhava as caminhadas de Sara. Aproximou-se do quarto e bateu suavemente à porta, sem resposta. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, não por medo,
mas por uma compreensão que ainda era difícil de nomear. Quando finalmente encontrou-a deitada com serenidade absoluta, como alguém que apenas adormecera depois de uma longa jornada. Não havia agitação no ambiente. Não havia qualquer sinal de conflito ou perturbação. Apenas uma quietude profunda que preenchia cada canto do quarto. A notícia espalhou-se com rapidez contida. Não houve alarde. Não houve curiosos aglomerados aos portões. A própria mansão parecia impor respeito, mantendo o mundo exterior à distância. Aqueles que ouviram sobre a partida de Sarah comentaram em tom baixo, sentindo que aquele não era um acontecimento comum, mas o encerramento de algo maior, invisível, quase incompreensível. Nenhum estranho aproximou-se dos muros naquele dia. Nenhuma carruagem passou pela estrada. Nenhum vento ousou abrir as janelas. A casa permaneceu em silêncio absoluto, como se estivesse honrando a mulher que por tantos anos respondeu aos seus chamados invisíveis. Nos dias que se seguiram, a mansão entrou em uma espécie de suspensão natural. Os empregados deixaram o local, um a um, respeitando a instrução final de que aquele lugar já não precisava de mãos humanas. Ninguém trancou os portões de forma dramática. Ninguém selou portas com pregos ou correntes. Ainda assim, ninguém mais entrou. A própria ausência passou a funcionar como proteção. Moradores distantes disseram que, ao olhar de longe, a casa parecia menor, mais simples, quase discreta. Outros juravam que, em certas tardes, ela desaparecia parcialmente sob a luz, como se deixasse de existir por alguns instantes. Mas sempre que retornavam o olhar, ela estava ali, intacta, silenciosa, imutável. Não havia mais relatos de sombras estranhas. Não havia mais relatos de sensações inexplicáveis. Não havia mais movimentação que causasse inquietação. A mansão havia se tornado invisível no sentido mais profundo da palavra. Deixara de interferir no mundo. Mas continuava ali, guardando em suas paredes as marcas de tudo que foi construído, selado, escondido, respeitado. Cada corredor torto, cada escada interrompida, cada sala sem função aparente, agora carregava apenas a memória de uma missão cumprida, de um ciclo encerrado com precisão silenciosa. Anos mais tarde, alguns historiadores tentariam compreender a lógica daquele lugar. Estudariam suas plantas, seus mapas confusos, suas medidas irregulares. Nenhum deles conseguiria decifrar o padrão exato. Nenhum chegaria perto da verdadeira razão por trás de sua existência. E talvez era assim que deveria ser, porque a mansão jamais foi feita para ser totalmente compreendida. Ela não nasceu para ser explicada. Ela foi criada para cumprir algo que o mundo não estava preparado para conhecer. Agora repousava, sozinha, em silêncio absoluto, mas ainda de pé, impressa na paisagem como uma lembrança antiga daquilo que não deve ser despertado novamente. E quem um dia ousasse chegar perto demais sem respeito, sem intenção pura, sem compreensão do limite invisível que ali foi traçado, sentiria algo que não poderia pôr em palavras. Não seria medo. Seria um aviso direto, vindo não do passado, não do futuro, mas daquele ponto exato onde a casa ainda respira, mesmo em silêncio. Assim a mansão permanece. E assim a história verdadeiramente termina. Ou talvez começa a ser esquecida.